Boa noite, salve, salve família bugrina, tudo bem com vocês? Praticamente 24 horas depois da partida contra o Vila Nova, né? Disputada aí nessa quinta-feira, com empate horrível, né? De 1-1, né? Mais uma vez a gente não consegue vencer os goianos. O pessoal vai entrando aqui na live do Instagram. Vamos conversar um pouquinho aí. Ó, Rafael Baches, Ia Coutinho, tamo junto. Manda um abraço pro seu pai. E vamos falar um pouquinho de Guarani, né? Cara, não jogamos bem de novo, né, cara? Não jogamos bem de novo. Bugrino também gosta de se iludir um pouquinho, né? Porque vamos falar assim, Guarani jogou bem o primeiro tempo, e aí no segundo relaxou. Não, gente, não jogou nada, não jogou nada nenhum tempo. A partida inteira não foi bem, não arriscou, né? Fez um gol aí envolvendo um pouquinho de sorte também, né? Na jogada. Não ofereceu perigos. Eu também acho que o empate foi injusto, né? O Vila Nova também não fez nada para poder conseguir um gol, mas sabe, é aquela partida, cara, que o gol do Guarani saiu no primeiro tempo, né? Com 27 minutos com o Lucão. E, cara, é aquele gol lá que você vê, você não se empolga porque o time não tá jogando bem, não terminou, assim, enchendo os olhos da torcida, né? É aquele jogo assim, cara, que você espera o pior. Você espera o pior acontecer. E foi isso que aconteceu, né? Primeiro lá um pênalti do Madison, que realmente não foi, mas parece que tá chamando pênalti, né? O VAR lá revisou, não foi pênalti. Nos salvamos aí naquela situação. E aí no final, né, aquele pênalti idiota lá, o Ronaldo deu uma falhada e aí o Maurício completou o serviço aí para poder, né, o Vila Nova empatar a partida. Não entendo o motivo da saída do Hernando, né? Chamusca falou que o Castan é líder, né? Jogou em grandes clubes, tá acostumado à pressão, cascadura, tá, beleza. Se o Castan ele tem todas essas qualidades, tá treinando bem e merece uma chance de titular, tem outros dois caras lá no campo, né? Que podem estar desempenhando um bom papel. E se estão desempenhando um bom papel, não tem motivo de sacar. Então, assim, o Hernando, que já foi muito criticado e, né, teve sua punição, né, no banco de reserva, entrou lá contra Tombense, teve 3 chances de marcar gol lá contra Tombense. E tava bem, cara. Tinha retornado bem. Aí vai lá e coloca o Leandro Castan, né? Aí tem aquelas teorias da conspiração, né? Que a torcida cria, né? Escalação envolvendo interesses, né? Escalação envolvendo interesses de empresários. Essa foi muito estranha. Essa não me desceu, né? Não acho que o Hernando tinha que sair. O Leandro Castanho entrar é uma coisa, mas o Hernando não tinha que sair. Porque para mim a defesa é o setor mais regular do time, né? Não sofre tantos gols, né? Não tava batendo cabeça. Então, novidade no time, Rodrigo Andrade titular, não é nenhum mérito de visão de comissão técnica, é mérito do próprio Rodrigo Andrade, que joga bem e ele não tem que ser reserva nesse time, né? Só que a gente continua com o mesmo esquema tático, né, mano? O mesmo esquema que não funciona. É meio campo que não cria, é ataque que não finaliza, né? Sabe? Cara,
tá muito chato, velho. Tá muito chato tudo isso, né? A gente fala assim, aqui a gente às vezes faz papel de coach, né? A gente tem que passar sempre a visão boa, né, das coisas. Às vezes a gente tá na merda, mas tem que passar a visão boa, né? Ah, é, o time não é ruim, as peças não são ruins, tá faltando alguma coisa pro, pro o time começar a engrenar, que não sei o quê. Mas, mano, já passou um campeonato inteiro do Campeonato Paulista. Já disputamos 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. O que a gente está esperando para poder dizer que as peças são boas? Porra, mano, mano, são muitos jogos, cara. São muitos jogos já e não dá liga. Esse time não dá liga, cara. Demitiu o Daniel Paulista pra quê? Pra poder continuar as mesmas coisas, né? Continuar a mesma postura, continuar os mesmos esqueminhas, continuar as mesmas substituições. Não tem nada de novo ali, cara. Vou colocar dois meias, sabe? Eu vou testar uma transição diferente de jogada. Qual que é a jogada do Chamusca? Colocar dois caras pra ficar no pau ali da bandeirinha do escanteio pra poder enganar a defesa adversária? Isso aí engana defesa adversária? Sabe? Mas o time correu ontem, se esforçou. Mas parece cachorro, mano, quando vê o motoboy passando na rua, né? Sai correndo atrás do motoboy. Quando o motoboy para a moto, o cachorro olha e não sabe o que fazer. Então é mais ou menos isso. Às vezes o time corre muito, faz aquelas firulas lá na frente, né? Faz um calor, mas não bota fogo, né? É o gol, né? Tá faltando o gol, né? Então às vezes bota fogo, mas não faz o gol. Então, o que adianta? Ó, vamos ler aqui alguns comentários. Ó, Renan Marcos, 07, volta Felipe Conceição. Werneck Rocha, o problema é quem contrata. Michel Alves, jogadores ruins. Lucas Pezão, 25 jogos no ano, 35% de aproveitamento. Olha que situação ridícula, né? É porcentagem pro rebaixamento. Geraldo 64, infelizmente, se essa diretoria omissa não fizer nada, vamos amargar a Série C de novo. Infelizmente. Cara, é uma vergonha, cara. Cair pra Série C é uma vergonha. É uma vergonha. E Bugrino que gosta de falar que, né, zoar a Chita que caiu na Série A2. Cara, eu prefiro... É pior, cara, disputar Série C do que até Série A2, velho. É vergonhoso demais. Não pode, velho. Disputar a Série A2 já é vergonhoso, né, cara? Nas tradições do Guarani, o Guarani nunca deveria ter caído pra Série A2 também. Felipe Auguste, 3, pai, cê é louco, Silas é ruim demais, Silas é um bosta. O pessoal aqui criticando o nosso meio campo, né? E Renan Marcos, ó, 07, a música é pi de rola, pra mim ele é um merda. Jesus amado. Não era a nossa primeira opção, né? De escolha aí, de preferência de técnico. Não sei se a diretoria tentou o Felipe Conceição também. Pra mim era uma das primeiras opções, né? O cara não deu certo em nenhum clube depois que saiu do Guarani. Seria um resgate, né, pra ele. Acredito que até ele não ia cobrar tanto, né, no salário. Poderiam ter testado ele também. Chamusca tem aquela questão de... Tava praticamente certo com o Guarani, e aí o Botafogo foi lá, ligou pra ele, e aí ele foi e fechou com o Botafogo, né? Então naquela hora lá era o melhor pra ele, né? Também não deu certo no Botafogo, foi pro Náutico, não deu certo. Ó, aqui ó, Daniel Ferreira Guilherme, bota a molecada da base pra jogar, é melhor do que os que estão jogando hoje. O problema é que o Guarani hoje não tem tanto moleque da base, assim... o nível de qualidade que nem nos anos anteriores, né? O Matheus Souza tá emprestado, o Renanzinho tá emprestado, o Bidu tá no Cruzeiro,
Aí emprestaram lá 3 moleques pro Campinense, né? Tem o Felipe aí, que é atacante, que tá no Sub-20, tem se destacado, né, com alguns gols. Tá por empréstimo no Sub-20, é do Flamengo, né? Vai vencer o contrato agora em julho. Então aí estão negociando para ver se dá uma continuidade aí no trabalho no Guarani, né? Tem que ver lá se o Flamengo vai querer ele de volta também. Cara, a gente não sabe mais o que fazer, velho. Ó, Renan Marcos, ó, eu sei de gente lá de dentro que não queria ele de volta, porque ele não era omisso. Olha, então tem isso também, né? Dai Mendiola, Lucão deveria ter mais vontade no jogo, tá morrendo. Daniel Ferreira Guilherme, bota a molecada da base, né? Que a gente acabou de falar. Galera, então assim, passando aqui só pra. Esse vídeo aqui vai estar disponível no YouTube também, né? Pra registrar aí a nossa revolta, né? Com o time apático, time sem criatividade, time sem vontade. Não sei, cara. Às vezes a questão da vontade eu nem sei mais, sabe? Eu tô chegando numa conclusão de que o time é ruim mesmo, né? A gente fala que as peças são boas e a gente tem que confessar que praticamente 100% das contratações a torcida aprovou, se animou, achou que era uma boa, né? As contratações aí do Michel Alves, mesmo tendo um histórico não favorável, né? Tem Iago, 2 anos, fez o quê? 2 gols, né? Lucas Venuto também, uma cota de tempo aí, fez pouquíssimos gols. Mas também a gente contratou jogadores assim que já estavam em baixa e aqui no Guarani conseguiram, né, se reerguer, né? Foi o caso do Lucas Crispim, que estava lá no São Bento, tinha feito um gol lá em tantos anos também. O Pablo, até o Pablo, né, que tinha muitos anos sem fazer gol, voltou a fazer gol aqui no Guarani. O próprio Regis, que estava em baixa, o Guarani conseguiu resgatar. O Guarani é uma vitrine, né? O Thales, que estava lá na Turquia, ninguém nem sabia mais que ele existia. Foram lá, pegaram ele, deu certo. Então, assim, no ano passado foram muitos tiros arriscados e que no final deram certo. Esse ano, praticamente, eu acho que todos os tiros deram errado, né? E aí a nossa maior peça aí, que é o Giovanni Augusto, também não está correspondendo à nossa expectativa, né? A gente nem tem como colocar muita culpa nele também, porque o time não ajuda, né? Não tem meio de campo ali para ajudar ele, não tem um ponta, né, habilidoso, trabalhar junto com ele. Às vezes até ele tá no próprio esquema errado, né? E tá sendo prejudicado. Fizeram a pergunta para ele na coletiva: e aí, você acha que tá muito sobrecarregado, que precisa de um meia, né, para estar junto com você? E aí ele desviou, né? Tá certo, né? Ele não quer, né, deixar o ambiente aí conturbado, né? Então, Murilo Fantini aí, ó, forte abraço para você. Daniel Ferreira Guilherme, o time é meia boca e o técnico também não ajuda. Renan Marcos 07, saudade de quando a torcida invadia o queijo e soltava pancada em todo mundo. Isso adiantava já hoje. Então, Renan, ontem eu ouvi aí o Bugricast, né, o finzinho lá do jogo, né, e aí o Vitor lá tava de repórter, e aí ele ouviu um depoimento lá de um torcedor criticando a torcida, né, porque ontem o público foi ridículo, né, o horário era ridículo, o clima era ridículo, a situação do time era ridícula, então tudo, né, favoreceu para que o público, a quantidade de pessoas presentes no brinco fosse ridícula. Mas, tipo, cornetou, né, a torcida que não tá se fazendo presente, né? E a torcida tem que se fazer presente, não é só para assistir um espetáculo,
Mas é para dizer que esse time aqui, ele não tá abandonado, que ele tem torcida e que tem torcida para cobrar, né? Que a gente não tem que mostrar pros caras que a gente tá abandonando, né, o time. Ah, eles vão pensar o quê? Ah, a torcida não tá nem aí, então pra que eu vou me esforçar? Não, tem que fazer o contrário, tem que ir no estádio, cantar lá os 90 minutos e no final cobrar. Ontem até foi feito isso, né? Os guerreiros que estavam lá apoiaram o time e aí no final fizeram a devida cobrança, né? Tomar um gol de novo nos acréscimos, ninguém aguenta mais, né? Mais um empate, tá virando um Oeste. Acho que o Guarani vai ser vendido para Barueri daqui a pouco. Renato Cruz, depois de ontem entendi o porquê Lucão não tocou pro Iago no derby, tá vendo? Quem mais aqui? Diego Galano também entrando. É isso, galera. Espero aí que todos estejam bem e que possamos mais uma vez tentar acreditar no time. E agora a gente não vai esperar uma semana, né? Até a próxima partida, né? O jogo foi quinta-feira. Já vamos na segunda-feira pegar o Operário. Então vai ser um em cima do outro, né? Então não tem tempo para descansar. Quero ver esses jogadores aí treinando e suando no sábado e domingo. Porque tem que ganhar do Operário de qualquer jeito. De qualquer jeito. Valeu? É isso, galera. Desânimo aqui total, né? E vamos ver, vamos tentar, né, pegar forças para poder fazer com que esse time reaja aqui também, né? Ó, vou ler aqui uns últimos comentários. J. Rodrigo de Grande. Meu irmão, o que vai ser do nosso Bugre? Já sofri muito quando estávamos na Série C. Não vou aguentar mais uma, não. Não, cara. Caiu o quê? 3 vezes pra Série C? Tá louco. Daniel Ferreira Guilherme. O DNA do Guarani é a base. Desde sempre salvou o Bugre. Pois é. E a Corse, né? Mistérios, né? Ficou aí 5 anos no clube. Jogou 4 partidas, né? Acho que foi uma só como titular. Foi emprestado aí para 3 times. Teve contrato renovado e não teve oportunidade. Então não entendo por que teve contrato renovado se o cara nunca ia ter oportunidade. Um monte de moleque teve oportunidade e ele só teve alguns minutos. E ele parece ser um moleque bom, né? Um moleque do bem. Vai saber, né? O que acontece, né? Tem um mundinho do futebol que a gente não sabe, né? Renan Marcos. Lembro que tiramos Lorenzetti, Secasse e todos aqueles vagabundos debaixo de pancadaria, porrada, bomba e terrorismo. Isso adiantou. A gente não apoia, né, esse tipo de coisa, não incentiva, né, esse tipo de coisa, mas parece que as coisas só andam se a torcida tomar medidas drásticas, né? E agora você não pode nem cobrar, né? Porque se você cobrar lá na boa, você ainda pode levar um tiro. Cauã Salles RJ, só a SAF pode salvar o Guarani. Quem mais aqui, ó? Diego Galano, verdade. Parece que o Guarani não gosta de colocar o time da base para jogar, né? Cauã Salles, vergonhoso demais cair para a Série C novamente. Galera. Desejo aí uma boa sexta-feira para vocês. Quem puder, compareça no Brinco de Ouro na segunda-feira. E vamos tentar resgatar esse time aí, beleza? Vamos acordar aí, ô Chamusca. Vamos parar de ir no embalo de esquema de Daniel Paulista e vamos colocar o seu trabalho em campo, né, cara? Vamos colocar o seu trabalho em campo. A gente tá disputando uma Série B, não é Série C não, de 2016. O mundo mudou, cara. Os times mudaram e as coisas não são fáceis. Você também tem que assumir suas responsabilidades nas derrotas, viu? A gente quer que você dê certo. A gente não tá querendo queimar ninguém, não. Nenhum jogador. A gente só cobra uma atitude maior, tá?
Beleza? Tamo junto. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.